Hoje nós estamos recebendo o fisioterapeuta, o doutor Felipe Moraes, ele que vai falar sobre uma das principais causas de comorbidade nos idosos, que é a queda. Como prevenir a queda dos idosos? Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Patrícia, bom dia, Cir. Prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, doutor. Aliás, domingo eu assisti um programa que me emocionou muito, o programa do Hulk, né? Na televisão, e uma homenagem ao Renato Aragão, ao o velho Didi, né? Aí você já vê como é que ele já envelheceu, com dificuldade de se levantar da cadeira, né? Puseram ele na poltrona, porque ele sempre falava, na poltrona, Piscite. O Piscite. O Piscite, aí na poltrona. Mas aí contou um pouco da vida dele, né? Uma coisa fantástica. Muito bacana, né? Que legado. Mas olha só, doutor Felipe, assim como o Renato Aragão tá ali bem cuidado, nem todos os idosos são, não é mesmo? E a gente bem sabe que muitas vezes não tem aí a estrutura física adequada nos lares, com relação aos banheiros, corredores. A queda realmente é uma das principais aí causas da comorbidade dos idosos? Isso, Patrícia, a queda é uma das principais causas de comorbidade em idosos, uma das principais causas de hospitalização em idosos, né? Nós sabemos que fisiologicamente, a partir do momento que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo massa muscular, vamos perdendo massa óssea, e isso acaba diminuindo a nossa condição de força muscular, resistência, e isso afeta no nosso equilíbrio, né? E perda de equilíbrio é uma das principais causas em queda em idoso. E isso associado com principalmente alguns obstáculos dentro de casa, às vezes a ausência de pisos antiderrapante em locais onde tem pisos mais escorregadios, como banheiros e cozinhas. É o tal de tapetinho que as pessoas gostam de colocar dentro de casa. Isso, os tapetes soltos, né? Muitas vezes é um grande problema, porque eles escorregam demais. Excesso de degraus em escadas também é uma outra causa que pode acontecer acidentes como queda em casa, domésticos, né, para o idoso. Então tudo isso a gente tem que ficar bastante atento para orientar as famílias, orientar os idosos para prevenir um pouquinho dessa questão de queda. Exercícios físicos para os idosos, primordiais, doutor? Primordial. Atividade física, eu falo muito para os meus pacientes que não tem idade para começar. Muitas vezes a gente recebe algum idoso e fala, mas eu nunca fiz atividade física na vida, será que eu começar agora é o suficiente? É o suficiente, né? Porque isso de uma forma mesmo tardia, a gente consegue melhorar a condição de massa muscular. Isso, como consequência, melhora o equilíbrio, melhora a coordenação motora, e isso envolve diretamente na melhor qualidade de vida do idoso. Pois é, outro dia eu me encontrei com um sujeito já mais velho, né? Fazendo caminhada com 2 pesos, numa mão e na outra, né? Andando com aquele peso e tal, e etc. Eu falei assim, esse aí tá cuidando, né? Tá cuidando. É importante a gente sempre orientar, que claro que a atividade física em qualquer idade, principalmente para o idoso, ela tem que ser uma atividade sempre orientada por um profissional, né? Primeiro é importante passar por exames prévios com médicos, muitas vezes fazer avaliação com o fisioterapeuta e ter essa prescrição de exercício ou por um fisioterapeuta ou por um educador físico, para que consiga construir, desenvolver atividade dentro de uma progressão gradual de carga, de movimento, para que tenha de fato o benefício. Com que frequência, doutor, o idoso deve aí fazer atividade física e qual o tempo por dia? A frequência é de 3 a 4 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, isso. E o ideal é a gente associar atividades que envolvem fortalecimento muscular e também atividades aeróbicas, como caminhada, uma bicicleta ergométrica, uma atividade dentro da água, piscina, para desenvolver também, além da capacidade musculoesquelética, também desenvolver a condição cardiorrespiratória, que é muito importante. Doutor, mas tem uma também que é ótima, né? Chama-se dançar. Dançar é muito bom também, sem dúvida. É uma forma de atividade física. Tem aquelas pessoas que dançam, que são os verdadeiros pés de valsa, né? Isso. Olha, tem um depoimento aqui da nossa ouvinte internauta. Aliás, o nosso YouTube está bombando. Esta entrevista também pode ser vista, né? Visualizada no YouTube Itatiaia Saúde, o nosso canal também. Você pode ir lá. Faça como a Bruna. A Bruna é daqui do bairro Santa Inês. Um abraço para ela. Tá dizendo que a sua mãe tem 82 anos, caiu no ano passado, fraturou o fêmur e até hoje não se recuperou, doutor. E
ela pergunta aqui, será que ela ainda vai se recuperar? Vai voltar a fazer as suas atividades normais? Pois é, a fratura de fêmur é uma das causas mais graves em quedas em idoso, porque muitas vezes leva a uma condição cirúrgica e gera uma incapacidade muito grande. É o que aconteceu com a mãe da ouvinte? Da Bruna. Muitas vezes o idoso tem a dificuldade de desenvolver novamente para voltar a andar. E aí passa a ficar mais acamado, e isso pode, né, acabar desenvolvendo alguns outros tipos de comorbidade. Tem uma coisa assim muito interessante que é o sujeito está comendo alguma coisa que tenha mais cálcio, né? Para fortalecer os ossos também, né? Porque às vezes os ossos ficam fracos, né? A pessoa vai envelhecendo e os ossos vão ficando fracos. Isso. Hoje existem alguns exames prévios, né? Principalmente exames de sangue, que podem identificar essa questão de baixa de cálcio. E se de fato isso foi identificado pelo médico, muitas vezes é indicado uma suplementação, mas sempre com orientação do médico. Mas uma situação às vezes mais simples que a gente esquece, que também ajuda a produzir cálcio nos ossos, é a atividade física, né? Exercício às vezes com descarga de peso, com um pouquinho de carga, isso ajuda também a fortalecer os ossos. A gente pensa que às vezes é só para fortalecer a musculatura, mas os ossos também são muito beneficiados. O corpo não foi feito para ficar parado, né, doutor? De forma alguma. Olha só, tem mais perguntas. A Adriana, um abraço para ela, pergunta aqui, como agir em caso de queda de um idoso? Excelente pergunta. O que tem que fazer a pessoa que vê um idoso caindo? Primeiro identificar como que está a condição do idoso após a queda. Se ele teve algum tipo de confusão mental, né? Se tem alguma questão de náusea e vômitos, porque se caminhar para essa situação, é importante encaminhar para um pronto atendimento, né? Ou até mesmo outra condição é em relação até mesmo à fratura de fêmur. Muitas vezes o idoso sofre a queda e ele não consegue a partir dali se movimentar por conta da perna. Então também é importante chamar uma emergência, porque não é indicado ficar movimentando em caso de queda de fratura de fêmur. Eu assisti um idoso, né, Chichico Cambraia, de saudosa memória, lá da cidade de Oliveira. Ele tomou uma queda na Assembleia e ele ia lá na Assembleia todos os dias, quando estava formando o PP. O Tancredo formava o PP, Partido Popular. Aí ele tomou uma queda e todo mundo ficou preocupado, ele ficou no chão fazendo exercícios. Ele ficou no chão fazendo exercício. E quando alguém chegou perto dele, o Ciro Costa chegou perto dele e falou assim: Ciro, venha para o PP. Sim. Eu pensei que ele tá doendo, então Ciro, venha para o PP. O Leonardo tá aqui, um abraço para ele. Ele é ortopedista, ele tá chamando a atenção aqui, doutor. Ele tá falando que tem aí a cartilha do Ministério da Saúde que fala que 1 em cada 3 idosos acima de 65 anos sofre uma queda por ano. É muita gente caindo, muita né? É verdade. Gente. Tá. Pois é, 9h34. Dá tempo mais perguntas? Uma perguntinha só. Pois é. O Wagner tá aqui falando quais tipos de quedas mais comuns na terceira idade. O senhor quer repetir para ele, pro Wagner? Já falou aí. O tipo de queda são quedas às vezes que, por exemplo, às vezes escorrega num tapete, cai da escada, é muito comum também. Uma queda muito comum, muitas vezes, no idoso, às vezes na madrugada, ao levantar da cama, o ambiente está escuro, então escorrega ou tropeça em alguma coisa. Então, isso tudo a gente tem que ficar atento. Por isso que é importante ter um ambiente adequado, realizar atividade física. Hoje, a atividade física tem um acesso mais fácil. O idoso, às vezes, não quer frequentar uma academia ou uma clínica, muitas vezes pode ser realizado de casa. Hoje nós temos recursos através da tecnologia, através da telefisioterapia, que pode haver prescrições de exercícios, né? O profissional pode acompanhar através da fisioterapia, tanto a avaliação quanto o acompanhamento de exercício do idoso. Então isso é muito importante. Só para lembrar que na década de 50, quando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro era uma emissora que era ouvida em todo o Brasil, ela tinha um programa que era ginástica pelo rádio. Olha que maravilha. E a pessoa ensinava o ouvinte em casa a fazer ginástica. Que maravilha. Agora, por último, Assi, tem uma pergunta muito importante aqui do Ronei. Ele está perguntando, doutor, o consumo incorreto de medicamentos pode levar à queda também do idoso? Pode levar à queda, sim. Tanto a falta do medicamento adequado, da dose adequada para aquele idoso, ou o excesso também. Porque isso pode gerar algum distúrbio de equilíbrio, pode gerar algum distúrbio até mesmo neurológico, então tem que ser avaliado. Não pode deixar de tomar medicação da forma adequada.